Fala galera, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Heresias e Falsos Ensinos. No último vídeo vimos sobre o que é uma heresia. Se você não viu, clica aqui em cima e assista o vídeo da semana passada. Hoje iremos abordar uma heresia, que é o gnosticismo. Então o que é esse gnosticismo? Vamos lá? Gnosticismo ele é baseado em duas premissas. A primeira premissa é: a matéria é má e o espírito é bom. Logo, Deus, sendo totalmente bom, não poderia ter criado o que é mal. Deus criou uma emanação. Então, o gnosticismo vai falar assim, exatamente essa primeira premissa. A matéria é má, o espírito é bom. Logo, Deus sendo bom, ele não poderia ter criado o mal. Ou seja, se a matéria é má, se a carne nossa é má, Deus ele não pode ter vindo em carne. Ou seja, Jesus ele não veio em carne. Então Jesus ele veio somente ali num tipo de emanação, num tipo ali de espírito. Ele não era 100% homem, ele não era 100% Deus. Ele era somente 100% Deus ali em forma de espírito. Então isso é uma premissa ali do gnosticismo. A segunda premissa do gnosticismo tem a ver com o seu próprio nome, ou seja, a palavra gnosis. A palavra gnosis significa um conhecimento elevado, conhecido apenas por poucos. Alguns que acreditam nessa heresia do gnosticismo iriam pregar e falar que essa gnosis, né, esse conhecimento elevado, era o que Jesus ele tinha. Né? Jesus ele não era Deus, ele era um homem que ele conseguiu alcançar um nível de espiritualidade maior através da gnose. Através do conhecimento, ele tornou ali de um tipo de um ser humano superior. Olha para você ver o pensamento daquela heresia, né? Através dessa gnose, através desse conhecimento, ele se tornou simplesmente um ser humano superior. Então, ou seja, ele não era Deus. Ele era somente um ser humano mais capacitado, um ser humano ali diferente de muitos outros, porque ele conseguiu alcançar um conhecimento superior, mais elevado do que o resto da população não tinham. Então, do gnosticismo também vão surgir duas posturas de pensamentos. A primeira é o ascetismo, que é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e equilíbrio moral e espiritual. O corpo físico é fonte de grandes males, sendo inúteis em termos espirituais e renegam todos os desejos carnais e mundanos. Então, dessa visão do gnosticismo, surgiu o ascetismo, que fala: se a carne é má, devemos nos abster de tudo aquilo que é carnal. Devemos nos abster de tudo aquilo que é prazer físico, psicológico, para que possamos buscar ali uma perfeição, um equilíbrio moral e espiritual. Então eles se abstiam de tudo aquilo que é prazer para tentar alcançar essa gnose, esse conhecimento superior, esse conhecimento elevado. Existia uma outra postura de pensamento que é a licenciosidade ou libertinagem. Que se o corpo é mau, o que fazemos com ele não importa. O que importa é somente o espírito. Então, muitos pensavam assim: tá, se o corpo é mau, a matéria é má, não adianta o que a gente vai fazer. O que adianta é manter o nosso espírito intacto. Então a gente pode pecar, a gente pode fazer aquilo que der na telha com a nossa carne. A gente só deve manter o espírito intacto. Mas isso é um erro, porque aquilo que você faz na carne, você afeta o espírito. Se você peca na carne, você afeta o espírito. Se você peca na carne, você entristece o Espírito Santo que mora em você. Então, agora a gente já viu sobre o gnosticismo, que era uma heresia ensinada ali naquela época. Eu quero dizer o que a Bíblia diz sobre essa heresia. Então, o texto que eu quero ler está lá em 1 Coríntios 8, verso 6. Vai dizer assim: para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de que vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então a Bíblia nos ensina que, ao contrário do que o gnosticismo fala, existe um único Deus, um único Pai, que é o Criador de todas as coisas, e Jesus Cristo, que estava ali junto com o Pai
e por meio de Jesus Cristo vieram todas as coisas. Então Jesus não era somente uma emanação, ele não era somente ali um ser superior que alcançou algo novo, que alcançou um conhecimento elevado, ele não era somente ali um ser espiritual, um ser 100% Deus, mas ele veio como carne, ele era 100% homem e 100% Deus. E através dele que foram criadas todas as coisas. Jesus, né, o Filho, o Pai e o Espírito Santo estavam sempre juntos ali desde toda a criação. Quero trazer um outro texto que está lá em Filipenses 3, verso 20 ao 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, essa questão de os nossos corpos serem ali mal, né? A nossa carne ser mal, então a gente pode fazer o que quiser com a carne, é uma mentira, porque o próprio texto bíblico vai dizer que ele vai transformar os nossos corpos humilhados, tornando semelhantes ao corpo glorioso. Ou seja, ele vai nos glorificar. Já vimos isso em alguns vídeos atrás, quando falamos sobre glorificação. Se você não viu esse vídeo, clica aqui em cima também para você assistir esse vídeo sobre o que é glorificação. E Deus vai nos fazer esse processo de glorificação. Então, o nosso corpo não é aquilo que iremos jogar fora. Muito pelo contrário. É aquilo que, ao longo da nossa caminhada, ao chegar ali, próximo ali da vinda de Jesus, quando Jesus vier ali na sua igreja, o nosso corpo será essencial e importante, porque o nosso corpo terá um corpo glorificado, onde será deixar de ser imortal e corruptível, vai deixar de ser mortal, corruptível, para ser um corpo imortal e incorruptível. Alguns seguidores desses pensamentos, né, a nova era e algumas igrejas pentecostais acreditam que a carne é má, né, e o espírito é o único que presta, então a gente precisa abster de algumas coisas. Então, existe esses seguidores de pensamentos, que é a nova era e algumas igrejas pentecostais. Então, devemos tomar muito cuidado com isso, porque esses ensinos já estão hoje, na atualidade, em algumas religiões, por exemplo, a nova era. Então devemos tomar cuidado com o gnosticismo. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe um like e também curta as nossas redes sociais. Que Deus te abençoe e te espero na próxima semana.